Piloto de carros e motos, projetista e um preparador de mão tão cheia que chamou a atenção até mesmo de Ferdinand Porsche. Esse era Carlo Abarth, austríaco de nascença, naturalizado italiano, um preparador que viu o nome da sua empresa atingir as estrelas quando ele mesmo decidiu envenenar um carro bem compacto que a Fiat lançou na década de 50, que era o Fiat Cinquecento. A partir daquele ponto, a empresa explodiu a tal ponto que Abarth chegou a virar gíria. Na Itália, no restaurante, você não pedia mais um café com licor, mas sim um café Abarth. Chamou tanta atenção da Fiat que em 1971 ela decide adquirir toda a operação de Abarth, transformando a Abarth numa divisão de carros de rally e carros esportivos da marca. Mas ele não teve muito tempo para realizar esse sucesso, porque em outubro de 1979 ele faleceu em sua casa em Viena. Passaram-se mais ou menos 20 anos até que a Fiat redescobre a marca Abarth e alguns carros que a gente viu aqui no Brasil, inclusive. Caso do Fiat Stilo Abarth de 2002 e em 2014 nós tivemos o Cinquecento Abarth. E agora em 2022 a gente tem o Pulse Abarth, que inclusive é o primeiro Abarth totalmente desenvolvido aqui no Brasil. O que vocês estão ouvindo aí é o treino da Fórmula 4, que a Abarth também está patrocinando. Os carros utilizam inclusive powertrain, né, motor e câmbio da Abarth, mas não exatamente esse aqui, mas sim o antigo 1.4 T-Jet, numa versão de corrida, evidentemente. Mas o assunto é esse carro aqui. É o primeiro de 3 lançamentos com essa alcunha Abarth que a Stellantis está prometendo para ser lançado muito em breve. A gente não sabe exatamente quando. A gente tem aquele Fiat Fastback, que provavelmente vai ser o segundo, né? Enfim, hoje é o dia de primeiras impressões com esse carro, porque ele só vai ser lançado no fim do ano, por volta de outubro ou novembro. Mas a gente já consegue adiantar uma grande parte, se não a maioria, dos detalhes, tanto técnicos quanto visuais, para você, a partir de agora, aqui no Autoline. Então vamos começar com o veneno do escorpião. O que a gente tem aqui embaixo do capô, que não é mais aquele 1.0 turbo de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque que a gente via no Pulse Impetus. Não, aqui a gente tem o T270, que é o mesmo motor que você vê na Toro, no Compass e no Renegade, e é um salto muito grande, 42% a mais de potência, 185 cavalos, e por volta de 35% a mais de torque também, 27,5 kgfm. Outra mudança muito importante é a transmissão, que deixa de ser aquele sistema CVT, né, de polias continuamente variável, para ser um sistema automático, hidráulico tradicional, né, um câmbio fabricado pela Aisin, que por sinal não só é utilizado pelos mesmos veículos que a gente falou, né, que utilizam o T270, mas o Polo e o Virtus, nas suas versões GTS, também utilizam essa transmissão. A Abarth, Fiat ou Stellantis, da forma que você preferir, eles não deram dados de desempenho, mas eles falaram que esse aqui vai ser o SUV compacto mais rápido e mais veloz da categoria, o que significa que eles precisam bater veículos como, por exemplo, o C4 Cactus, que tem um 0 a 100 na casa de 7,3 segundos e máxima de 213 km/h, se eu não me engano. Então a gente está falando de um veículo que, embora seja um SUV, vai ter uma performance, pelo menos em linha reta, bastante surpreendente. E vale lembrar também, pessoal, que esse motor aqui, ele pertence à mesma família do motor do Pulse Impetus, do 1.0, né? Tanto que o volume é o mesmo aqui por cilindro, 0,33 centímetros cúbicos por cilindro. As mesmas tecnologias são compartilhadas, né? Incluindo o sistema de acionamento das válvulas de admissão, que é o famoso Multi-Air 3, que a gente já explicou em detalhes na avaliação do Compass e do Renegade. Vou deixar inclusive esses vídeos recomendados no final desse aqui, que lá tem explicação técnica mais detalhada, né? Então a gente não vai tomar muito tempo de vocês, mas basicamente as válvulas de admissão não são acionadas de forma direta pelo comando, pelos câmbios, né? Mas sim por um sistema eletrohidráulico. Isso permite muitas possibilidades de rotinas de abertura e, vamos dizer assim, de levante de válvula também. Então você consegue ter um controle muito bom da parte de combustão, tanto para prevenir detonação, quanto para você ter um ganho substancial de performance. Bom, vamos então começar a explicar o que mudou na parte estética do Pulse Abarth. Evidentemente a grade é diferente, a gente tem a presença desse emblema.
Essa régua, que normalmente seria cromada no ímpetus, a gente tem a aplicação agora desse adesivo que lembra a textura de fibra de carbono, e toda essa peça aqui é diferente, né? A gente não pode dizer que esse para-choque é exclusivo porque é o mesmo para-choque que a gente viu do Fiat Fastback. Uma coisa que mudou aqui é a presença dessa régua vermelha, toda horizontal, e a mudança também desse alojamento que antes ficava aqui os faróis de neblina, que foram agora aqui para baixo, e agora a gente tem esse recorte aqui, e ele é aparentemente funcional, porque você vai ver do outro lado da caixa de roda que tem uma saída de ar, e em carros super esportivos geralmente a gente vê essa função para ajudar na selagem aerodinâmica, porque a região ali da caixa de roda é uma região de muita turbulência, né? Então a gente vai aguardar aí a confirmação da Fiat barra Abarth barra Stellantis em relação à funcionalidade disso aqui, mas de fato o ar entra por aqui e sai por ali. A gente viu que alguns veículos de mídia falaram que aqui está o farol de neblina, não, ele está aqui embaixo, tá? Na vista lateral, evidentemente, chama atenção o emblema Abarth, o adesivo e o espelho lateral vermelho. Como a gente falou, a gente não tem alguns detalhes técnicos ainda, mas já dá para perceber algumas coisas, como por exemplo, o pneu dianteiro é 10 milímetros mais largo, o que significa também que ele teve um acréscimo de diâmetro por volta de 10 milímetros. Com isso, é quase uma certeza que esse veículo é mais baixo na parte de molas e amortecedores para compensar esse acréscimo em diâmetro que faria o carro ficar por volta de meio centímetro mais alto. Dá para notar também os freios que são significativamente maiores na dianteira, a gente não sabe exatamente o diâmetro aqui, mas diria que por volta de 270 a 280 milímetros de disco, me parece. E estranhamente o freio traseiro segue a tambor, que é o que muita gente da mídia tem criticado, porque de fato um veículo com essa proposta acho que mereceria aí um sistema de disco na traseira, né? Tem uma grande possibilidade também de a gente ter uma carga maior no eixo traseiro, porque esse veículo realmente foi todo repensado nessa parte dinâmica. A própria parte de caixa de direção, essa informação sim a gente teve, ela foi totalmente reprogramada na parte da assistência, ou seja, no momento da entrada de curva pode trabalhar com um pouco menos de carga, para você ter um inserimento mais agressivo no momento da curva, deixa o carro até mais solto dinamicamente, e aí dependendo da forma como foi calibrada aqui a assistência, você vai conseguir sentir um pouquinho melhor o limite de aderência nos pneus. Não só permitir guiar o carro, mas vocês vão ver que daqui a pouquinho eu fui um onboard aqui com o Ricardo Dilser da Stellantis, então a volta foi quente, foi bem legal, vocês vão poder sentir um pouquinho de como que é a tocada do carro. E aí aqui na traseira as mudanças são mais sutis, então a gente tem esse logotipo Abarth em preto fosco, para-choque traseiro é igual, exceto essa porção inferior, todo esse aplique aqui é diferente. Vocês veem que a gente tem uma solução que lembra um pouquinho aquela luz de posição utilizada na Fórmula 1, né? E esses falsos difusores aqui também decorativos, né? E note também que a ponteira escape agora é dupla e ela está em uma posição um pouquinho mais baixa, evidentemente muito maior do que a solução do ímpetus, que é integrada nessa porção aqui inferior. Vocês conseguem ver que a cabine está quase toda forrada aqui, né? Então a Stellantis não quis revelar o interior, embora a parte de fora a gente pudesse ver tudo, né? Então a gente já consegue ter uma boa ideia mesmo com tudo coberto aqui, tá, pessoal? Então o volante, por exemplo, fica evidente aqui que a gente vai ter o tema de material, seja couro ou couro sintético preto, com costuras contrastantes vermelhas, tá? Que a gente inclusive conseguiu ver no banco no momento ali que um outro jornalista saiu. Então a gente sabe que esse tema tá em volta do carro, dá para ver essas costuras inclusive nos tapetes, tá? E aqui também na manopla de câmbio, que dá para ver até que tem um escorpiãozinho aqui da Abarth, né? Então esse tema é bem evidente, os pedais estão cobertos, isso significa que com certeza a gente tem uma capa de alumínio presente, e o painel de porta é semelhante ao que você vê no Pulse Impetus. A parte coberta muito provavelmente que você deve ter um friso vermelho, alguma coisa assim, então sem grandes mistérios, embora a gente tenha aqui toda a parte coberta. Um detalhe interessante é essa tecla Sport aqui no lado direito do raio do volante, que vai mudar aí o mapa tanto do acelerador, né, abertura de borboleta, quanto o mapa da transmissão, do controle de estabilidade de tração, mas também a forma como a caixa de direção vai executar a sua assistência, né? Que isso que vai permitir aquele inserimento um pouco mais agressivo em entrada de curva que a gente estava falando. De resto, aqui basicamente está falando de um Pulse ímpetus, em termos de equipamentos, a gente não tem a lista, evidentemente, mas pode ter certeza que ele vai estar equipado aí juntamente com a versão topo de linha, com os recursos mais modernos que tem disponível aí para a família Pulse. Dito tudo isso, qual será então o preço final do Pulse Abarth? É evidente que a gente não tem essa informação oficial ainda, né? O veículo vai ser lançado aí em outubro, novembro, mas a gente consegue ter um palpite muito sólido partindo do seguinte: qual que é a diferença de preço que existe entre o Polo Highline e o GTS? Na ordem de mais ou menos 22%. Se a gente aplicar isso em cima do Pulse Impetus, que parte aqui em São Paulo de R$ 132 mil,
vocês vão chegar em mais ou menos R$161 mil. É lógico que a gente está falando de um outro veículo, um outro momento. Tem o fator inflação, que também deve afetar o preço da própria linha Pulse até o momento de lançamento desse carro. Mas eu diria que é um palpite bem sólido apostar em algo entre 160 e 170 mil reais. Mas vamos realmente conhecer qual que é a verdade no fim desse ano. De qualquer forma, pessoal, na hora de fazer um bom negócio, uma parte fundamental é você ter uma boa proposta de financiamento em mãos, porque é uma grande parte justamente do custo de propriedade. Conte com o Bradesco Financiamentos para você ter a melhor proposta em mãos. É só você ir lá em autoline.com.br, escolha a quantidade de parcelas que você quer, alguns dados bem básicos e rapidamente você vai ter a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá no site, vale a pena você conferir as opções de seminovos que existem pelo mesmo preço que a gente está estimando do Pulse Abarth, que tem algumas opções de hot hatches bem interessantes que você pode adquirir. Vamos lá, vamos conhecer então. Primeiro contato com o Pulse Abarth, para a gente entender um pouco do que é a mecânica desse carro. O que a gente vê por fora, que é a casca, que é o upbody, é um Pulse. E tudo que está por baixo, que a gente chama de underbody, é um Abarth. Então, debaixo dessa pele de Pulse aqui, nós temos novo motor, novo câmbio, novas suspensões, freio e toda a calibração. Não só a calibração mecânica, mola, amortecedor, barra estabilizadora, batente, mas as calibrações eletrônicas. Uma coisa legal que a gente vê, e a gente está judiando muito do carro aqui na pista, então mesmo com o freio sendo muito exigido, é característica da casa Abarth. Olha o que freia o carro. Então o carro freia demais. Outra coisa legal da Abarth, grande parte dessa conexão do motorista com a performance, ela é feita de uma maneira mecânica. A assessoria eletrônica, ela serve só para assessoria, olha só. Enquanto o carro é permissível, enquanto eu consigo brincar com o carro com relação à estabilidade, e ainda não entrou o controle de tração nem de estabilidade. Todo o trabalho que foi feito em relação à direção é também pensando com a cabeça de Abarth. Então o input que eu estou fazendo no volante aqui, ele tem uma calibração eletrônica que chega a ajustar a dianteira e a traseira do carro, olha só. Tudo isso para meio de assistência, né? Isso aí. Interessante isso. E aí você está guiando ele no modo manual. Eu estou no modo manual agora, tá? Sim. E essa pergunta que eu faço é, no modo manual, ele ainda faz o kickdown? Se eu apertar até o fundo agora, por segurança ele vai fazer o kickdown, ó. Certo. Agora, o kickdown nesse carro é o botão. Se eu der WOT aqui, ó, e não apertei o botão, ele não vai fazer o kickdown. Se eu apertar o botão, ele dá. Perfeito. Então no modo manual, só se você dar aquele clique no final que ele vai fazer a redução. Isso. Né? Ele só faz o kickdown através do botão. Perfeito. É claro que é sempre muito difícil a gente avaliar um carro por uma volta só, ainda mais estando no banco do passageiro, mas já deu para colher um pouquinho das impressões dinâmicas de como se comporta esse carro. De saída é lógico que chama atenção a capacidade de aceleração. É bem provável que realmente esse carro esteja mesmo na casa de 7,5 segundos aí no 0 a 100, então ele deve cumprir essa promessa aí de ser um SUV compacto à venda mais rápido que a gente tem no Brasil. E dinamicamente, onde eu vou posicionar ele? Talvez não tanto para o Sandero RS, mas também não tanto para o Polo GTS. Eu acho que ele vai compor uma figura justamente ali no meio. Ou seja, é um carro que ele vai ter a sua malícia dinâmica em termos de balanço, ou seja, vai ser um carro que vai ter uma dianteira mais precisa, não vai ser exatamente como o GTS, que tem um comportamento que é similar ao do Highline, só que com motor mais forte, mas talvez não seja tão agressivo quanto o Sandero RS, justamente porque esse carro precisa cumprir essa missão de ser um veículo confortável para uso urbano, então ele não pode usar um escalonamento de marcha mais curto, dentre outras coisas que fazem o Sandero RS ser um carro muito emocionante na pista,
mas que tem um preço quando você vai tratar esse carro em base de uso diário no asfalto lá fora, né? Então deu para ter um pequeno gostinho de como que é a pegada do carro, mas é lógico que só ao volante mesmo que a gente vai poder ser mais conclusivo, e isso deve acontecer daqui a alguns poucos meses. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil, e fiquem atentos, assine o canal do Autoline caso você ainda não seja um assinante, e muito em breve a gente se encontra então para conhecer os detalhes do Pulse Abarth, dessa vez comigo atrás do volante.